Então, o tema de hoje, né, vai ser a redação de resumo e pôster para evento científico. Meu nome é Lara e eu sou orientada pela professora Andréia. Então, aqui a gente tem um sumário, né, falar um pouquinho do que é, do resumo, do pôster. É um tema bem tranquilo, acho que vocês vão gostar. Então, começando aqui, a apresentação de resultados de um trabalho, ele vai ser um ponto muito crucial, né, para a metodologia científica. E o envio de resumo para congresso, geralmente é a primeira forma de comunicar publicamente esse trabalho. Do mesmo jeito que os artigos científicos que são submetidos às revistas são a melhor maneira de divulgar os resultados de uma pesquisa, a submissão dos resumos de congresso, ele vai ser muito útil para poder disseminar, né, os primeiros resultados de um novo trabalho. E aí, a comunicação em pôster, ela vai ser também essa exposição bem sintética de um trabalho acadêmico, geralmente vai estar impressa em cartaz, e ela é acompanhada de uma apresentação que é feita pelos autores, geralmente ao público que vai se aproximar. E ela vai favorecer a troca entre acadêmicos, vai permitir o aprimoramento do trabalho e vai até favorecer uma rede de contato entre essas pessoas que vão estar ali envolvidas. Falando um pouquinho do resumo, o resumo pela ABNT, o significado pela ABNT, vai ser uma apresentação concisa de pontos relevantes de um documento. Mas o resumo para um evento científico, ele não é apresentado como uma parte do artigo completo. Então, a gente tem que saber muito bem que ele tem que ter as informações necessárias e as mais relevantes, porque aquele avaliador, ele vai julgar se o racional, o contexto científico estão adequados para a aprovação daquele tema. E é comum, né, que os autores eles vão tentar esclarecer todos os detalhes do trabalho, mas isso pode tornar o resumo confuso e até mal estruturado. Então, a gente tem que chamar a atenção desses avaliadores, né, dos leitores, com temas que tenham bastante impacto para manter a curiosidade deles durante a leitura do texto. Então, é fundamental que qualquer resumo que a gente vai escrever, qualquer pesquisa, isso é o básico, né, da ciência, que seja um tema relevante. Então, que a gente não escreva por escrever, que aquilo tenha um impacto realmente produtivo na sociedade. Então, a gente tem dois tipos de resumo, né, basicamente na prática. A gente tem o simples e o expandido. O resumo expandido, ele não é simplesmente um resumo um pouco mais longo. A principal diferença é na estrutura mesmo, e que o resumo expandido a gente pode comparar com uma obra com a de outros autores. Então, basicamente, a gente tem aqui a discussão. E no resumo simples, a gente não tem. O resumo simples, então, ele vai visar apresentar a ideia geral de uma pesquisa, expor os métodos, objetivos, a conclusão, e o expandido, como eu disse, ele vai fazer essa comparação com outras pesquisas anteriores. Então, ele vai ter a forma com que o objetivo, o método, os resultados e as conclusões vão ser apresentadas vai ser um pouco diferente. E, além disso, né, diferentemente do simples, o resumo expandido, a gente pode adicionar tabelas e gráficos que vão facilitar a compreensão de quem está assistindo, quem está lendo aquele texto, e no pôster também de quem vai assistir aquela apresentação. Então, sobre a estrutura do resumo, em primeiro lugar, a gente vai ter que checar as instruções para o desenvolvimento e a data limite do envio. Isso porque cada evento científico ele vai ter regras diferentes. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer bem essas instruções, as regras, para que a gente não descumpra nenhuma delas. Então, a gente vai tentar conhecer as regras do tipo, do tamanho da fonte, dos limites dos caracteres, a quantidade de palavras. A gente vai ter que usar uma linguagem clara, concisa, absolutamente necessária, porque aqui, como a gente tem limite de caracteres, a gente precisa arrumar meios, né, de colocar o que é mais relevante, sem escrever coisas além do necessário. Então, uma dica, por exemplo, é evitar o uso de adjetivo, de advérbio. A gente vai ter que manter uma linguagem estritamente científica. Artigos, principalmente indefinidos, eles podem ser suprimidos. A gente tem que se atentar bastante para os erros ortográficos. Então, porque os resumos que eles são publicados nos anais dos congressos, geralmente eles vão da mesma forma como a gente envia. Então, não é comum que eles corrijam esses erros ortográficos. Isso é algo que a gente mesmo tem que fazer. Sobre o título, né?
O título, ele tem que ser atrativo e autoexplicativo. A gente tem que eliminar as palavras desnecessárias. Ele, idealmente, também tem que fornecer informação sobre o mecanismo e a população a que ele se aplica. A forma de apresentação dos nomes dos autores e também das afiliações tem que ser de acordo com as regras. Então, tudo tem que ser padronizado de acordo com as normas do evento. Quando a gente tem uma submissão eletrônica, né, é comum que a gente também tenha que colocar os e-mails de todos os autores. Então, a gente tem que preparar isso previamente. E os resumos, eles podem ter estruturas diferentes, dependendo das regras também pela comissão. Eles podem ser contínuos ou estruturados. A gente tem mais contato com os estruturados, né? Então, eles vão ser separados em introdução, métodos, resultados e conclusões. E o contínuo, ele não tem essa divisão, mas ele segue basicamente esses termos, né? Essas divisões, mas sem especificar certinho qual que é cada uma. Então, eu vou falar um pouquinho dessas divisões, que é o que a gente já conhece bastante. Então, sobre as introduções a introdução e os objetivos, né? A introdução, ela também é chamada de descrição do racional, ela vai ser a parte inicial, né, da maioria dos resumos. Geralmente, a gente coloca uma frase introdutória do tema em geral, principalmente se ela fizer parte de um conhecimento geral, se ela for uma frase mais consagrada. Então, por exemplo, a manutenção da pressão arterial em níveis muito baixos tem impacto negativo na isquemia cerebral. É uma frase introdutória de efeito. E a seguir, a gente coloca o tema ou a dúvida que o trabalho vai abordar. Então, por exemplo, o uso de nimodipina para tratamento da isquemia cerebral reduz os efeitos de oxidação em neurônios, mas pode levar à hipotensão. Então, aqui a gente já coloca esse tema, a dúvida que a gente vai abordar no trabalho. E aí, a seguir, a gente cita os objetivos do estudo. E aqui é importante que a gente a gente descreva da maneira mais específica e concisa possível os objetivos. A gente vai evitar citar muitos objetivos, porque no artigo científico a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer isso. E o resumo, como eu disse, como ele vai ser bem conciso, a gente tem que informar apenas os pontos principais desse estudo. A metodologia, ela tem que ser baseada em alguns pontos principais. Então, a gente tem que falar o desenho do estudo, o campo de trabalho, por exemplo, foi feito na UTI, foi feito numa APS, foi feito na emergência. A gente também fala quais foram os critérios de inclusão e exclusão, a intervenção que vai ser aplicada ou os dados que são observados, dependendo do desenho do estudo, e os desfechos que a gente quer analisar. Então, nos métodos, a gente tem que deixar muito claro como foi desenvolvido o objetivo do estudo, quais foram os tópicos de observação e intervenção dos pacientes estudados, os métodos de análise dos dados. Então, por exemplo, um estudo prospectivo observacional, incluindo pacientes com idade acima de 18 anos, internados na UTI, sob ventilação mecânica há 48 horas após a assinatura de um termo de consentimento. Foram excluídos os pacientes em pós-operatório de cirurgia torácica. Então, aqui a gente englobou esses pontos que eu falei. E aí a gente tem que lembrar que os critérios de exclusão, eles estão contidos no universo de inclusão. Então, não tem necessidade de repetir. Por exemplo, falar que um critério de exclusão foi idade abaixo de 18 anos, já que eu falei que o de inclusão era acima de 18 anos. Então, não tem necessidade de repetir essa informação. Então, a intervenção a ser aplicada ou os dados a serem coletados, visando o alcance dos objetivos, eles são obrigatórios. Não tem necessidade de citar todos os dados coletados de forma detalhada. Então, por exemplo, ao invés de colocar idade, sexo, raça, a gente fala que a gente olhou, né, avaliou dados demográficos. A análise estatística, ela pode ser reduzida se não tiver esses caracteres suficientes, e, eventualmente, os autores eles devem citar análises estatísticas mais específicas, como as regressões e os scores de propensão, porque isso é importante conter aqui no resumo. O erro mais frequente nessa seção é incluir os resultados. Então, colocar o número de pacientes incluídos, os dados sobre eles, e isso não é parte da metodologia. E como a gente sabe, né, embora a declaração sobre a aprovação dos estudos pela Comissão de Ética seja obrigatória no artigo, ele não é usualmente exigido nos resumos, por conta da falta de espaço. Mas a gente subentende que todos os preceitos éticos foram devidamente cumpridos. Os resultados, eles vão ser os pontos principais do estudo. Então, os autores, eles têm que reservar mais espaço para essa seção. Então, a gente tem que falar da descrição inicial da população estudada, seguida da análise em torno do objetivo principal.
o resumo ele tem que informar o número de participantes que foram efetivamente incluídos, porque isso vai ser fundamental para o julgamento da validade dos resultados. Existe a possibilidade, né, de incluir tabelas e figuras, mas como os resumos são compactos, a gente tem que saber que essas tabelas, essas figuras, elas precisam ser pequenas e mostrar apenas o que for mais representativo. A discussão, como eu disse, no resumo simples, não tem espaço para ela, então a gente não faz comparação com outros trabalhos da literatura científica, mas no resumo expandido a gente vai fazer essa discussão. A conclusão ela tem que ser concisa e impactante. Então, a gente tem que dar resposta para os objetivos descritos que foram descritos anteriormente. E a gente tem que lembrar que a conclusão, geralmente, ela é a parte mais lida depois do título do estudo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na qualidade dessa conclusão. O erro mais comum da conclusão é extrapolar os dados que foram efetivamente avaliados pelo trabalho. Então, a gente tem que saber colocar exatamente o que a gente avaliou e não extrapolar esses dados avaliados. Sobre a submissão do resumo, ele também tem etapas que a gente tem que cumprir, né? Esse processo dessa submissão. A maioria dos eventos atualmente, né, a gente vai ter uma submissão eletrônica que vai acabar facilitando para o autor, porque elas vão ser esse e-mail eletrônico, né, ele costuma ser autoexplicativo e ele vai reduzir a chance de submissão inadequada. Aí eu trouxe aqui esse modelo, né, de submissão eletrônica que foi do FEPEG. Então, ali, cada linha, né, é um link. Então, tem as orientações gerais, as regras gerais, né, o prazo e o modelo de resumo expandido e o modelo de resumo simples. Então, é muito importante que a gente se atente a essas normas quando a gente for fazer uma submissão em algum evento científico. Aqui eu trouxe um exemplo de resumo simples, contínuo, né? A gente não tem a divisão certinha, mas se a gente for ler, a gente vai perceber que ele vai seguir uma ordem lógica que vai acabar batendo com aquelas descrições, né? Aqui eu trouxe um modelo de resumo expandido que eu fiz uma outra iniciação científica. E aí, aqui já é o resumo expandido, então, como vocês podem ver, a gente tem os resultados e a discussão, né, a gente cita outras referências de outros estudos, e aqui, como eu disse, a gente pode colocar figuras e tabelas, então, foi algo que a gente optou por fazer, de colocar essa figura em gráfico. Falando um pouquinho do pôster, né, então, o que vai ser uma comunicação em um pôster? Como eu disse antes, né, vai ser uma síntese de um trabalho acadêmico, tem que ser acompanhada de uma apresentação feita pelos autores. Então, o público ele vai circular pelos pôsteres exibidos, né, numa determinada sessão do evento científico, e ele vai escolher os pôsteres que ele deseja aproximar. Então, o pôster ele vai funcionar quando ele conseguir atrair a atenção do público e estimular a aproximação de possíveis interessados. Por isso que a gente tem que pensar bastante nessa atratividade, porque é ela que vai chamar o público a assistir o nosso trabalho, né? Então, o pôster geralmente ele é impresso e pendurado, né, em algum local pré-determinado pelos organizadores do evento. E mais recentemente foi possível, né, está sendo muito comum utilizar o pôster em mídia. E ele é exposto, né, por projetores ou uma TV com uma tela grande. E, como eu disse, a gente tem que lembrar que os pôsteres, eles não são autônomos. Eles pressupõem ao lado a presença dos autores ou de algum representante para complementar as suas informações, porque nele as informações vão estar bem sumárias, bem resumidas. Então, como saber as especificações corretas para o pôster? Cada evento, na hora que ele abre as inscrições do trabalho, ele vai especificar o formato do pôster, as dimensões, as formas de posição. Então, para elaborar o pôster, da mesma forma do resumo, é preciso conhecer as especificações publicadas pelo evento. Para planejar, então, a gente vai observar essas regras e, principalmente, o público-alvo. Então, a gente tem que considerar a mensagem, o espaço, o orçamento, o formato, as datas limite. E a gente tem que lembrar que um pôster não é um artigo comprimido em colunas. Então, para delimitar a mensagem que ele vai transmitir, a gente tem que escolher as informações principais de uma forma muito clara e simples.
Então, para planejar visualmente um pôster, a gente tem que imaginar quais dos elementos gráficos são visíveis a diferentes distâncias, porque, como eu disse, as pessoas vão estar circulando e vão ser atraídas pelo nosso pôster. Então, ele tem que ter um bom equilíbrio visual entre as figuras e o texto, ele tem que ser separado por espaço em branco. O equilíbrio ocorre quando as imagens e os textos são equivalentes. E aí a gente tem um eixo, a gente pode fazer, né, um eixo central horizontal, vertical ou diagonal, que vai ser o eixo conhecido como eixo da simetria. Que eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem como pode ser feito esse planejamento. Essa primeira figura é um modelo, né, que pode ser utilizado, mas como eu disse, a gente tem que, geralmente, o evento científico, ele até manda, né, um modelo de pôster para a gente seguir. E aqui a segunda figura mostra esse eixo de simetria que eu estou falando. Então, o que acontece? Por mais que a gente tenha muita coisa interessante a dizer, o contexto físico do evento, o dispositivo gráfico utilizado, ele não vai favorecer a leitura de um texto longo. Então, ele tem que ser, como eu disse, essencial para estimular o público a descobrir um pouco mais do trabalho, e isso ele vai fazer entrando em contato com os autores. Então, como um bom resumo expandido, o texto ele tem que fazer uma apresentação geral do trabalho, identificar os objetivos, a metodologia, a discussão, os resultados, a conclusão, as referências. E lembrando que as ilustrações, elas são um elemento fundamental, sim, dos pôsteres. Elas vão facilitar a comunicação, um estímulo maior à busca de informação. A gente pode usar gráfico, tabela, imagem, fotos, mas a gente tem que pensar que ele tem que ter a melhor qualidade gráfica possível, principalmente em termos de definição, porque eles vão ser muito ampliados na impressão final. Então, a gente, às vezes, escolhe foto de internet, foto de celular, e nem sempre elas têm a configuração necessária quando a gente vai imprimir um tamanho maior. Então, além disso, além de preocupar, né, com essa definição, a gente tem que evitar o excesso de ilustração, porque se a gente colocar muita, cada imagem vai terminar com um tamanho muito pequeno. E aí a gente tem que selecionar poucas imagens entre as mais impactantes que a gente tiver. Então, em síntese, o que vai ser fundamental num pôster? A identificação da instituição, então o nome, o centro, a equipe, os autores, a identificação de quem apoiou a pesquisa, por exemplo, CNPq, FAPEMIG, PIBIC, o título, ele tem que ser um título atrativo, escrito de forma que o público leia até 5 metros de distância. Então, tem que prestar bastante atenção no tamanho da fonte, o tipo, a cor. O texto, ele tem que ser sintético e direto, uma linguagem formal. Então, lembrar sempre de usar termos técnicos específicos da área de conhecimento. A gente tem que ter uma harmonia entre imagens e textos. Então, eles têm que ter uma disposição equilibrada no pôster. Uma harmonia entre fontes, entre cores, usar bastante os espaços em branco, porque isso vai favorecer o contraste, vai facilitar a visualização. Como eu disse, o uso de figuras tem que ser muito bem abordado, e outras informações visuais. Então, a gente pode usar negrito, itálico, desde que tudo isso entre em um equilíbrio e uma harmonia que favoreça a visualização. Sobre a apresentação, o que é muito importante? Pontualidade sempre, é o principal, né? Primeira, uma coisa básica. Então, chegar no horário estipulado, para dar tempo de colocar o pôster no lugar certo, qualquer erro, qualquer eventualidade, a gente tenha tempo, né, de resolver. Geralmente, a gente tem que fazer isso antes do público chegar. E quando o público se aproximar, a gente pergunta se eles desejam algum comentário sobre o trabalho, fazer esse debate. É importante estabelecer um contato visual com o público presente. Sempre tem que ter pelo menos um dos autores do trabalho junto ao pôster durante toda a sessão. Nunca deixar o pôster sozinho, né? Ficar atento a elogios, críticas, sugestões, a qualidade de problemas em outros pôsteres que estão sendo apresentados. Então, a gente pode usar essas experiências para aprimorar até a próxima comunicação com outra pessoa que vai chegar. Quais são os possíveis problemas dos pôsteres, né? Então, confusão entre pôster e artigo. Como eu disse, são textos diferentes. Não é simplesmente colocar o texto do artigo, do resumo no pôster. Excesso de texto, figuras
como eu disse, sem nitidez, quando são impressas em tamanho grande, excesso de cor, de fonte, não deixar espaço em branco para ter contraste, uma sequência desorganizada dos títulos, misturar, né, as colunas com os blocos horizontais, utilizar uma imagem de fundo ou uma marca d'água muito acentuada, que vai acabar confundindo o leitor na leitura do texto e ao analisar outras imagens. Uma divisão desequilibrada das informações no espaço que a gente tem, a falta de identificação da equipe, da instituição, das informações de contato, os erros de português, como eu tinha falado, não identificar as fontes e os títulos das ilustrações, deixar de colocar as referências bibliográficas das fontes mencionadas no texto e deixar de mencionar as instituições de apoio. Aqui eu trouxe um exemplo de um pôster que a gente elaborou, inclusive as meninas estão aí, Alice, Gabi e Marina. Foi um trabalho que a gente fez para o 4º Congresso Nacional de Oncologia, e esse foi o pôster que a gente elaborou. Então, aqui a gente colocou, né, o fluxograma na metodologia, colocou essa imagem. Como eu disse, né, muitos eventos eles já mandam o pôster, o design todo pronto, então já estava tudo pronto, a gente só teve que mexer mesmo no texto, na imagem. Então, esse aqui é um exemplo. Esse aqui foi o primeiro pôster que eu fiz no Congresso de Metabologia. Então, eu gosto mais do outro, mas aprendendo, né? Sempre aprendendo, e é isso, assim, resumo e pôster de evento científico é a gente sempre aprendendo quando a gente faz. Então, o melhor jeito de aprender é fazer, ouvir as experiências, ouvir os elogios, as críticas, as sugestões. E aqui eu coloquei uma foto minha apresentando, né, nesse congresso. Então, ficava o tempo todo ali do lado do pôster. Lembrar da postura, de falar sempre de forma calma, mesmo que a gente esteja nervoso. E ouvir bastante, né, as sugestões das pessoas, ouvir os outros trabalhos e ir aprendendo mesmo com a experiência. Então, aqui estão minhas referências e obrigada.